Olá pessoal, meu nome é Fernanda Izquierdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês. A gente vai falar sobre o programa piloto do Atlântico. O que a gente vai conversar hoje nesse vídeo? Vou falar para vocês onde está esse programa, quem são as províncias que fazem parte do programa, qual é a particularidade dessa região, por que ela é tão conhecida e quais são os requisitos para você poder se qualificar nesse programa. As províncias que fazem parte do piloto são New Brunswick, Nova Escócia, Newfoundland e Labrador e Prince Edward Island. Então nós temos 4 províncias. Por que essa região é chamada do Atlântico? Essa nomenclatura foi criada pelo governo federal a fim de facilitar o entendimento dessa região. Como ela é formada por várias províncias pequenininhas, o governo federal resolveu agrupá-las e chamar de região do Atlântico. Por conta disso, também o governo criou um processo de migração agrupando todas essas províncias, que foi chamado de Programa Piloto do Atlântico. O programa foi tão sucesso que ele acabou se tornando um programa permanente. Então, hoje, nós temos os programas de imigração de cada pequena província e nós temos o programa que engloba todas as províncias, que é o Programa Piloto do Atlântico. Essa região, ela é muito conhecida pela parte das praias, pesca, né? A atividade de pesca é muito intensa nessa região. Nós temos também plataformas de petróleo offshore na região de Newfoundland e Labrador. Temos algumas atividades relacionadas à pesca, crustáceos, enfim, muita coisa ligada à parte marinha e também à parte de extração de óleo offshore. Temos também outras indústrias, mas não tão expressivas como essas duas primeiras aí que eu mencionei para vocês. O Programa do Atlântico teve o objetivo de atrair mão de obra qualificada para essas regiões. Como é uma região que muitos canadenses não querem morar lá por questões de... são regiões pequenas, não tem tanta diversidade de indústrias, enfim, então acaba atraindo um nicho bem específico e acaba tendo uma carência de mão de obra qualificada. Então, por conta disso, o governo resolveu resolver esse problema e criar um programa que atraísse imigrantes qualificados para suprir essa demanda da região do Atlântico. Então, basicamente, o programa ele tem 3 categorias que você pode se encaixar. A primeira é de International Student. Então, se você vem estudar na região do Atlântico, então você tem que estudar em New Brunswick, em Prince Edward, em Nova Escócia, Newfoundland e Labrador, e você tem que estudar numa instituição pública, num programa de pelo menos 2 anos, né? Então, se você estudar nessa região, você se formar, você vai ter seu PGWP e você conseguir uma oferta de trabalho que englobe, lógico, todos os requisitos exigidos pelo programa, você teria os requisitos mínimos para poder pensar em aplicar para o programa. Obviamente que além disso, você vai ter que apresentar o teste de inglês, né, que para essa categoria, tanto para trabalhadores como para estudantes, se exige o CLBA 4, que pode ser comprovado por inglês, CELPIP ou IELTS, ou por francês, TEF ou TEC. A oferta de trabalho, ela tem que estar dentro do critério da província, então não é também qualquer oferta de trabalho. Mas o ponto positivo de ser estudante é que você não vai precisar comprovar experiência, você só precisa da sua oferta de trabalho, se enquadrando nos critérios da província, aí você consegue se qualificar. As outras categorias, as outras duas, eu vou comentar delas em conjunto porque elas são bem similares. A primeira categoria é o High Skilled Program e o outro é o Intermediate Skilled Program. A diferença entre eles, basicamente, é o tipo de trabalho e experiência que você vai comprovar. Se você vai entrar no High Skilled Program, você precisa comprovar uma experiência de trabalho nos NOCs 0, A ou B. Quem não sabe o que é NOC, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para você assistir o nosso vídeo sobre NOC. Mas NOC basicamente é o que qualifica as profissões. Então, pensando em NOC A, B ou 0, a gente está pensando numa profissão que exige uma qualificação um pouco maior. Você, além de ter a job offer nesses NOCs, você vai precisar comprovar 1 ano de experiência no mesmo NOC. Quando eu falo mesmo NOC, não é na mesma categoria do NOC, mas é na mesma profissão.
eu vou dar um exemplo. Se eu trabalhei como assistente administrativo, vou conseguir uma oferta de trabalho como assistente administrativo e essa experiência que eu vou comprovar vai ser como assistente administrativo. Eu não posso ter trabalhado como assistente administrativo e conseguir uma oferta em outra área, porque aí eu vou ter que esperar acumular um ano para eu poder me qualificar para o programa. Então, tem duas coisas que você tem que se atentar. Você tem que ter a oferta de trabalho naquela profissão e você vai ter que comprovar a experiência de um ano naquela profissão. Se for Intermediate Skilled dentro do programa, você vai ter que comprovar no NOC-C. Então, a diferença que vai de uma para outra é o nível da oferta e o nível da comprovação da experiência. Então, se for A, B ou 0, é um High Skill. Se for NOC-C, é Low Skill. Como que eu vou comprovar, Fernanda, essa experiência? Bom, essa experiência ela pode ser comprovada de várias formas. Pode ser comprovado durante o período que você estudou no Canadá. Então, desde que você não tenha ultrapassado as 20 horas, esse período como estudante conta. Se você também trabalhou no Brasil, por exemplo, ou em outro país, também conta. Tudo que você tem que se atentar, essa experiência de trabalho tem que ser paga, ela tem que ser dentro da legalidade, ou seja, dentro dos critérios exigidos pelo país, não pode ultrapassar horas, tem que ser legal, tem que acumular o equivalente a um ano de trabalho full-time ou 1.560 horas. Nos últimos 3 anos. Então, não precisa ser contínuo. Você pode ter trabalhado 5 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses ali, mas dentro de um período de 3 anos, você tem que ter acumulado um ano de experiência, que são as 1.560 horas. Tem que se atentar um pouquinho com essa questão. Outra coisa também, como eu falei, para a via de estudos, a via de High Skilled e Intermediate Skilled, você também vai precisar do inglês ou do francês, seu BA4, e vai precisar da educação. Só que a questão da educação para o High Skilled e para o Intermediate Skilled, você pode usar a educação do Brasil e você tem que ter no mínimo ensino médio completo. Então, você vai ter que passar para fazer a revalidação dessa documentação, que a gente chama de ECA, e se ela for equivalente a um ensino médio completo no Brasil, aí você vai poder utilizar a educação na sua aplicação do programa High Skilled ou Intermediate Skilled. Então, basicamente, gente, o programa funciona assim. Além da experiência, job offer, o inglês e a educação, existem outros requisitos também que você tem que cumprir dentro do programa, mas basicamente esses são os critérios mínimos de elegibilidade, como nós chamamos. É importante entender, muita gente fala, o Atlântico é fácil, vou pro Atlântico. Não existe programa de imigração fácil, nem programa de imigração difícil. Existe o perfil que se qualifica, existe a área de atuação que tem demanda naquela região. Então, antes de você tomar uma decisão leviana ou superficial, o que seja, em relação ao seu Plano Canadá, faz uma análise de imigração, porque nós não conhecemos só um programa, nós conhecemos o todo. E aí nós podemos também dizer para você se é uma alternativa viável, se é uma alternativa que vai acontecer rápido, se é uma alternativa que tem chances de não acontecer. E aí você pode ponderar se vale a pena ou não para você e medir também a questão dos esforços, porque às vezes tem gente que diz, eu vou tentar então um emprego no Atlântico e ver se eu consigo ir, mas pode ser que demore anos para você conseguir, ou pode ser que você nunca consiga. Então, aí você acaba perdendo outras oportunidades porque você focou só numa via e não viu as outras alternativas que você teria. Então, é sempre importante uma análise antes de tomar qualquer decisão, principalmente num plano de imigração que é um investimento alto. Uma coisa que é importante dizer, o programa do Atlântico, você pode também aplicar do seu país de origem. Então, você não precisa necessariamente estar aqui no Canadá. Só que você precisa ter uma oferta de trabalho validada pela província e ter todo o processo junto com o empregador. Então, se você acha que a sua área é de demanda e você quer tentar mandar currículos para você conseguir uma oferta de trabalho, existe essa possibilidade. Mas é importante lembrar que os empregadores que estão aqui, eles têm muitas ofertas de pessoas querendo trabalhar, muita gente querendo realmente entrar nesse programa. Então, você tem que realmente ver se você é um perfil que tem chances de conseguir essa oferta ou não, para você não perder tempo e não gastar muito esforços em algo que pode ser que não aconteça para você, ou pode ser que sim, que aconteça
e é aí que vale a pena você realmente investir. Então, eu espero ter esclarecido suas dúvidas iniciais sobre o programa do Atlântico e eu recomendo que você fale comigo para a gente bater um papo, se conhecer e aí traçar um plano personalizado para você. Obrigada e não esqueça de dar um joinha nesse vídeo e seguir o nosso canal. Até mais!